Portugal tem sido escolhido ao longo de décadas como pano de fundo para algumas produções internacionais de relevo. Neste preciso momento encontra-se em pré-produção uma dessas fitas que com certeza vai projetar o nome do nosso país pelo mundo. Baseia-se no livro de Budapeste ao Estoril, Uma Vontade Indomável. É uma autobiografia da norueguesa Edel Ubey Cebrian, uma vida fascinante que atravessa vários países e vários períodos marcantes da Europa. Em 1969, George Lazenby interpreta pela primeira e única vez o papel do agente secreto mais famoso do planeta. 007, ao serviço de Sua Majestade, projeta imagens da costa de Cascais pelo mundo inteiro. Foi, aliás, no Estoril, hospedado no Hotel Palácio, que Ian Fleming criou a personagem de James Bond. Mas a lista de filmes não fica por aqui. Temos, por exemplo, o drama Lisboa, de 1956, com Maureen O'Hara, Os Comandos da Morte, com Gregory Peck, To Catch a King, rodado em Lisboa nos anos 80, ou mesmo Homens em Casca de Nós. Todos eles são alguns exemplos de um passado fértil em produções internacionais que passaram por Portugal. Longe de qualquer ficção, a autobiografia de Edel Cebrian é um relato de uma vida fascinante. O livro chama-se De Budapeste ao Estoril, Uma Vontade Indomável e está neste momento a ser adaptado ao grande ecrã. O maior impulsionador deste projeto é o filho da autora. É claro que é uma história de amor entre duas pessoas que vêm de dois mundos completamente diferentes. Um, Norte da Europa, outro, Europa Central mundana, muito social, com grandes festas, etc. A história depois passou por muitas adversidades, com a ocupação nazi da Hungria, depois a ocupação aos russos, depois as eleições chamadas livres, mas onde os bolcheviques e os comunistas apoderaram-se do país, onde aprisionaram o meu pai. Meu pai tinha uma oferta de ir para a University of Columbia, na Califórnia, como diretor artístico. Depois de ele ter saído da prisão, fizeram-lhe essa oferta. E a minha mãe recusou-se de sair da Europa. Então fizeram um cordial entente, como se diz. Então, sim senhor, vão para o país mais longínquo das fronteiras russas, mas Europa continental. Qual era o país? Portugal. When I first got exposed to this material, I thought it was extraordinary and very exciting for a few reasons. One is that they're not making that many of these kinds of movies in Hollywood these days. When material like this comes along, it's attractive to actors and movie stars. So this material, I feel like, is candy, or it's a magnet for A-list actors, because it's got a very strong characters as a through line through a very interesting World War II and post-World War II story. And particularly, it's got a strong female role for the role of Laszlo's mother. And female-driven movies are very hard to find in Hollywood. A produção está a cargo do norte-americano Mitchell Peck, que identificou de imediato neste projeto características essenciais para o sucesso. Uma história que já levantou o interesse de um outro produtor que dispensa apresentações. Em 1980, o Martin Scorsese queria fazer um filme, mas a minha mãe não quis assinar acordo. Agora já temos um acordo para fazer este filme e acho que é uma mensagem para passar ao mundo, que é uma mensagem positiva e, sobretudo, é um dever meu e da minha irmã de fazer esse agradecimento a Portugal por todo o bom trato que tivemos aqui neste país e o acolhimento que tivemos neste país desde 1952. I think one of the benefits of having an international production based here, and there are many, one of them is that it exposes the rest of the world to the charms of a particular location. That's what movies do. They send postcards out around the world.
Da Baía de Cascais ao Jardim do Casino Estoril, cada fotografia é mesmo um verdadeiro postal turístico. Esta deslumbrante zona da costa portuguesa volta assim a servir de cenário para uma produção internacional ainda em fase de desenvolvimento. There's basically two halves of this movie. One is the bleak half in the Eastern Europe theater and the war and its aftermath. And then it's like the sunlight comes through and is a love letter or a postcard to Portugal, where these two beautiful, dignified, now older and more worldly wise couple begins their life anew. So I would probably put it at like a 40-day shoot or a 45-day shoot. Again, it's very premature now because there's still a lot of questions that need to be asked. Com um orçamento estimado em cerca de 15 milhões de dólares, a vontade indomável de Edley Cebrián está mais perto de ser contada no grande ecrã. A minha expectativa é que, como a base de produção americana hollywoodesca, que realmente seja um filme de uma aceitação a nível mundial, por causa do carácter que é, digamos, o leitmotiv do filme e que é o amor entre duas pessoas, e como esse amor, essa amizade e esse respeito consegue sobreviver a todas as adversidades que a vida lança à frente de uma pessoa. I have many expectations for this movie, both as a filmmaker and as a citizen of the world. And so as a filmmaker, I would want to make a first-class Hollywood production that is well received by the rest of the world. And I would like to have my arms overfilled with Oscar statues at the Academy Awards.